tava esperando a Shirley chegar. Então a gente vai começar, gente. Nem precisa falar sobre o tema, né? Agora a gente tem ele atrás da gente toda vez. Então eu vou falar hoje sobre esse livro aqui, ó. Calma que eu vou fazer a oração, tá na sequência. Esse livro aqui, vocês podem ver que eu li um livrinho bem da minha idade, né? O livro. Então, é assim, é porque a gente não tem, eu trouxe para vocês verem que eu tenho em casa, mas a gente não tem aqui. Se alguém quiser emprestado e tentar me devolver ele inteiro, fica à vontade, tá? Ele é muito bom, ele conta as historinhas do Chico. E para mim é sempre muito bom poder vir aqui nesse dia e compartilhar algumas coisas que a gente conhece, sabe? É uma mescla assim de sentimento bom, de responsabilidade, porque aquele friozinho na barriga de responsabilidade, vou falar o que precisa ser falado, vai ser importante, alguém vai aproveitar alguma coisa, tá sempre presente. Então, é uma mescla de sentimentos bons, que eu acho importante. Esse friozinho de responsabilidade é bom estar presente, de não ficar meio tenso, preocupado, né? Eu acho importante isso aí. Então, como de praxe, nós vamos começar com uma oração para amparar esse momento nosso e para que a gente consiga, no final, atingir alguns objetivos. Vamos falar sobre eles, tá bom? Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso amigo Jesus, que sempre nos amparam, que nos ajudaram a que esse momento, nesse momento nós pudéssemos estar aqui, porque nós escolhemos num dia frio, numa noite que a gente gostaria de estar em casa, nós escolhemos vir aqui para tentar absorver alguma coisa e levar para a gente, para que nós possamos um pouco a cada dia evoluir e crescer na nossa vida. Vamos agradecer essa grande oportunidade e pedir que Ele fique conosco, que nos traga as inspirações necessárias para que a gente possa sair daqui renovado e com uma sementinha a mais de aprendizado. Muito obrigada e que assim seja. Eu gostaria de começar hoje fazendo algumas perguntas, né? Porque a gente vai falar do Chico, de alguns casos dele, que ele viveu na vida dele. E eu queria perguntar para vocês o que torna, mas eu não precisa nem responder, tá? Porque a gente vai ver ao longo da palestra como que se responde isso. O que torna uma pessoa realmente especial? É o que ela sabe? É o que ela faz? O que ela possui? Aquilo que ela faz e ninguém percebe? Ela faz na surdina? Então, o livro dos Lindos Casos, ele não é um livro... Bom, ele vai responder essas perguntas ao longo da descrição dos casos do Chico, mas a gente não vai falar de grandes fenômenos mediúnicos, espirituais, nem grandes conceitos, não é nada disso. São casos vividos no cotidiano dele e é onde a espiritualidade vive, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e foi aí que o Chico conseguiu mostrar pra gente como viver isso. Quem que foi o Chico? Alguém aqui não sabe, né? Todo mundo sabe quem foi o Chico, né? A gente sabe que ele foi um homem muito simples, que nasceu lá em Minas, né, em Pedro Leopoldo, que ele teve uma vida difícil desde sempre, perdas desde pequeno, a mãe dele, é um caso, né? Ele começou a trabalhar muito precocemente, e ele foi assim, viveu com o mínimo necessário para se viver essa vida, né? Então, esse foi o Chico. Ele psicografou, a gente sabe também, ele psicografou mais de 400 livros, né? É uma obra imensa dele. E ele nunca se considerou especial por causa disso, né? Ele sempre foi um homem muito simples e ele não se apresentava como, sabe, se a gente lê o livro dele, a gente fala, nossa,
cara que escreveu isso sabe muita coisa, né? No mínimo, ele tem uma articulação nas letras fantástica, né? O Chico, ele escreveu os livros, ele viveu muito simplesmente, apesar de tudo isso. Ele ajudou muitas, milhares de pessoas com conversas, com atendimentos, com várias situações que as pessoas precisavam, né? E a proposta do livro, como eu falei anteriormente, né, ela não é de grandes teorias espíritas, né? Ela não tem explicações complexas, nada disso, são só histórias mesmo. Do Chico, sobre conversas dele, sobre encontros inesperados, situações em que ele sofreu ofensa, situações constrangedoras de certa forma para ele, né? Mas são lindos casos porque revelam a humildade diante das ofensas que ele sofreu, a paciência diante das dificuldades que ele teve ao longo de todo o tempo, né? E a caridade que ele nunca divulgou, a gente soube, só porque eram fatos, e o amor sem condições. E o mais bonito disso, de tudo que a gente vai ver no Chico no dia a dia, é que são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia também. Não é nada, não são grandes projetos, grandes feitos. São coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Então eu vou contar para vocês 6 casos dele, do Chico, que estão nesse livro. Tem vários outros, né? Mas eu vou contar 6. E o primeiro deles foi de uma ofensa que ele sofreu numa época, numa certa ocasião, que uma pessoa que não acreditava em nada que ele fazia, inclusive nas reuniões mediúnicas, onde ele psicografava, tudo isso, a pessoa não acreditava e tratou ele hiper mal, berrando com ele, gritando, veio falar com ele sobre isso, né? E o Chico ouviu em silêncio todas aquelas ofensas e no final falou assim, obrigado, o senhor tem razão, eu vou pedir para Deus me ajudar a melhorar. E aí, né, depois o homem foi embora tal, e os amigos do Chico perguntaram, mas como assim, né? Você nem tentou se defender? Os amigos, porque ele tinha uma equipe, né, que trabalhava com ele, várias pessoas, e eles perguntaram, mas como é que você conseguiu manter essa serenidade toda, né? E a pessoa te insultando o tempo todo. E ele disse assim, talvez ele esteja sofrendo mais que eu, porque quem fere provavelmente está ferido por dentro também. E o que ele nos ensina com isso, né? Que a humildade não é a gente se diminuir, mas também não é a gente se mostrar superior. A humildade é mostrar força, que é o que a gente precisa. E é entender que as pessoas têm lutas internas, isso é muito importante a gente lembrar diariamente, que cada um tem as lutas próprias, os seus sofrimentos, que para um pode não ser nada e para aquela pessoa é gigantesco. Então a gente tem que entender que nós vivemos nesse mundo, que as pessoas são assim e estão assim. Então é isso que nós precisamos entender e fazer um esforço. Eu tô falando meio alto, que é para eu mesma ouvir, tá, gente? Porque é isso que eu quero ouvir. Que a gente tem que lembrar a cada minuto que essas coisas acontecem, pra gente praticar o bem considerando esses aspectos da vida, né? Aí, segundo caso, né? Já falamos do primeiro. O segundo caso. Em outra ocasião lá, ele atendia, acho que praticamente todos os dias, ele tinha sessões mediúnicas, né, das psicografias dos livros e os atendimentos às pessoas que iam até lá. Eu conheço gente que chegou aí, né, isso tudo há mais de 20 anos, porque o Chico já morreu há mais de 20 anos, né, 25 anos. Vai fazer. E ele, em uma outra ocasião, chegou uma família super necessitada,
super necessitada. Você está falando da data que ele morreu? Foi 2002, no dia que o Brasil venceu a Copa, o Tetra, né? É verdade, é. Então, foi dia 30 de outubro, 30 de junho, uma coisa 2022. assim. 2002. 2002. Isso, 23 anos, né? Então, aí chegou essa família para se consultar com o Chico. E o Chico ouviu o que eles tinham a dizer e eles estavam passando por uma necessidade assim tremenda, tanto na questões financeiras de recursos, quanto, assim, tudo que era problema eles tinham, preocupações mil e tal. E o Chico prometeu que ia rezar por eles e tentar ver o que era possível ser feito, né? No dia seguinte, a família recebeu em casa um envelope com dinheiro, com recurso, que com aquele dinheiro ela conseguiria resolver o problema inicial deles, né? E aí, só que era anônimo. E eles ficaram lá quem foi. Mas na hora pensaram no Chico, porque tinha sido ele com quem eles tinham falado na véspera. Foram lá falar com o Chico falou assim: agradeçam a Deus, porque Deus sabe acolher os seus filhos na hora que precisa, né? Mas com o tempo veio-se saber que foi ele que tinha vendido um objeto dele lá, de sei lá o que, um objeto especial dele, e aí conseguiu o dinheiro e mandou para essa família. E qual é a lição? Então a gente está vendo as liçõezinhas, né? A anterior foi da humildade, né? E essa aí, que a verdadeira caridade, ela não precisa de aplauso. Ninguém precisa ficar sabendo. Ele fez sem esperar nada. Ele fez a caridade, ele fez aquilo que era certo porque era certo. Então foi isso que ele fez, né? Ele praticou o bem, porque era o bem que tinha que ser feito para aquela família naquele momento. Aí vamos para o terceiro caso. Esse aqui me marcou e a gente consegue facilmente fazer ele, gente. E dá para ver na prática que a gente consegue, né? Não sei o que está indo, mas assim, olha, eu olhei para você. O tempo para quem precisa. Olha só, o tempo é o que a gente mais tem, né? E às vezes a pessoa só precisa do tempo. Aí tava o Chico lá nos atendimentos dele, aí acabou tudo, tava na hora de ir embora, chegou uma mulher. Aí o pessoal falou assim: Chico, vai descansar, a gente pede pra ela voltar amanhã. Eu falei: não, deixa, eu vou lá, né? Não tinha fim. E aí ele foi conversar com a mulher e a mulher só chorou. Chorou o tempo inteiro, chorou. Depois ela falou e o Chico ouviu sem olhar no relógio, sem pressa, sem pensar que ele também estava morto de canseira e queria ir embora. Nada. Ele ouviu a mulher e aí ela agradeceu, foi embora e os colegas dele falaram: nossa, mas era tão simples, né? Ele falou: simples para você, porque para ela era toda a dor do mundo que ela estava sentindo, que é o que eu falei no começo aqui, né? A gente lembrar que cada um tem a sua dor e às vezes o que pra gente parece nada, pra ela era toda a dor do mundo. Lição disso aqui: amar é saber escutar, porque às vezes a pessoa precisa só que a gente escute ela falar: a vida é assim, né? Então vamos em frente. E assim não sei o quê. E às vezes é só isso que ela precisa, que você escute ela colocar aquilo que ela tá sentindo pra fora, né? E estar presente, mas aí que tá, é estar presente de verdade. É ouvir sem, assim, peraí, deixa eu arrumar aqui, deixa eu puxar não sei o que aqui e tal. É parar e ouvir. Às vezes é dentro da nossa casa. Eu vejo minhas filhas, às vezes, quando vem com aquele turbilhão de coisa, uma conversa que você não consigo nem entender nem os nomes do que elas estão falando, que dirá entender, mas às vezes não preciso entender muito as conversas. É só parar lá e ouvir o que elas têm para dizer, porque é uma conversa. E para mim pode ser assim: não quero saber, é uma história lá do trabalho delas, tal. Assim, alguma coisa que pode não me interessar, mas para elas é o que elas precisam naquele momento. E o que custa? Nada, a gente pode fazer isso, não pode?
Não é tão simples a gente sentar, parar e ouvir e ficar lá. Não precisa nem fazer comentário. Eu nem consigo fazer comentário, porque eu não tô, nem entendo muita coisa. Mas eu pelo menos estou ali e dou risada quando elas dão risada e, assim, e participo. É isso que a gente tem que pensar, faz parte. Mesmo que eu tenha que lavar uma louça, tá aquele monte de roupa que eu tenho que ir lá levar, depois eu levo, dá tempo, sabe? Então a gente precisa pensar nesses detalhes que estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina, né? Aí o quarto caso, perdão constante, né? É o título. Esse caso, eu não me lembro de ter acontecido isso, mas eu li no livro e em outras ocasiões eu ouvi também, mas eu não lembro de ter acontecido. Mas o que o Chico, ele foi acusado publicamente de estar usando indevidamente o dinheiro arrecadado com as obras dele psicografadas por ele. Mas era sabido que não, porque o Chico vivia super de forma simples. Ele trabalhava na Fazenda Modelo, né? Ele ia todo dia, atendia à noite e tal, quando ele fazia as psicografias. E a renda dos livros era sempre para caridade. Ele nunca se apossou de nada. Mas veio uma pessoa lá e jogou isso, sei lá, tipo fake news hoje a gente chamaria, né? Jogou isso, aí um monte de gente começou a acusar, tal. E aí falaram pro Chico assim, mas ele nunca tentou se defender. Porque o que ele disse foi o seguinte para as pessoas que estavam sempre com ele, eu digo os companheiros de trabalho dele, né? Ele disse que nós não temos inimigos, nós só temos irmãos que não nos compreendem. Aí ele se reuniu naquela noite e rezou muito, né, para essas pessoas, tal. Passou um tempo, a pessoa que iniciou aí a fake news, vamos chamar de fake news, que eu nem sei como tem outro nome em português aí, mas a fake news aí, a pessoa veio se desculpar com ele, se arrependido de verdade, né? E aí perguntaram para ele assim, como é que ele fazia para não guardar aquilo como mágoa, né? Porque ele não se defendeu, ele compreendeu a pessoa que fez aquilo e aquilo passou para ele não guardou nada daquilo. Ele falou assim, a mágoa envenena o coração nosso. Então quer dizer, você se preocupar com alguém que fez o mal para você, você achar que eu preciso perdoar, mas ter a mágoa, né? Aquela angústia dentro de si, só faz mal para quem? Para a pessoa lá? Para outra pessoa? Não, para você. Então, se libertar disso, repetir, né? É libertador, né? A gente não sentir mágoa de ninguém. Porque a gente só está fazendo mal pra gente e o coração nosso precisa estar livre pra gente poder fazer todas as nossas coisas, né? Aí teve um outro caso, esse aqui eu me lembro dele no livro e também de outras circunstâncias que foram contadas, do amor nas pequenas coisas. Um dia também ele estava lá sempre no trabalho dele lá de atendimento e chegou esse rapaz também bem na hora de ir embora, né? E o pessoal falou, não, vem amanhã, quiseram afastar o Chico do rapaz, não sei o quê. Aí o Chico falou, não, o rapaz estava sujo, embriagado, um monte de coisa, mas estava faminto também. O Chico falou, vamos lá, que eu vou servir um prato lá para você. Foi lá, ouviu o cara falar, serviu o prato de comida, todo aquele Chico, né? E no final, ele falou para os companheiros assim, se Jesus apareceu hoje aqui, não pensa que ele vai vir com uma roupa muito linda aí e perfume cheiroso, não. Então, era assim, vamos preparar porque Jesus, na verdade, Jesus chega nas pequenas coisas que a gente tem que resolver. Ele não está exatamente ali, mas são essas coisas que são os exemplos dele vivos na nossa vida, né? Então foi isso que ele falou. E ele falou, o que a gente precisa só é a paciência, um sorriso, e repartir aquilo que a gente tem, nem que seja... Aí tem o que eu mais gosto,
é o último. Aí vocês chegam de história. Que um certo dia lá o Chico tava andando na rua atrasado para ir pro trabalho dele, lá na fazenda. E aí ele, dando pau lá na rua, chegou num certo momento, do outro lado da rua, ele viu uma mulher que ele falou, ai, se eu cumprimentar ela, ela vai parar aqui, vou perder não sei quanto tempo, eu tô atrasado já e eu preciso ir embora. Aí ele falou assim, pensou na cabeça dele e falou assim, se eu fingir que não vi, aí eu vou passar reto, não vai dar nada, né? E ele passou por ela do outro lado da rua e ele passou. Ele sabia que ela ia parar ele para pedir alguma coisa, né? Nem que fosse uma conversa. Aí ele passou reto, fingiu assim que não viu, que não reconheceu. Daí ele sentiu a presença imediata de Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, falando, volta. Ele falou assim, aí ele tentou se justificar mentalmente ali, o atraso, um monte de atividades, não sei o que lá. Ele falou, volta. Aí ele voltou lá. O Emmanuel virou para ele e falou assim, você pode até enganar a mulher, mas sua consciência não. Então pode voltar. Aí ele voltou, ouviu o que a mulher tinha para falar, ajudou com palavras, com as coisas que ele podia naquele momento e foi trabalhar. A hora que ele foi dar o último tchauzinho para ela, que ele se virou, ele viu emanando da mulher luz, uma vibração super boa. Aí o Emmanuel falou, e se você tivesse ido embora, só aí tava escuro, denso, só ia te trazer mal-estar. Então, tá sabendo, né? Não adianta. Então, isso é pra gente ter uma ideia de quem foi o Chico, o que ele fez, alguns pequenos casos dele na vida diária, gente. Cruzando com uma pessoa na rua, atendendo alguém que chegou lá, servindo uma comida para quem queria, ouvindo quem precisava na hora que precisava. Então, a gente percebe que a gente pode ver isso no nosso dia a dia. O que ele nos ensina, né? Que a espiritualidade é vivida no cotidiano. Já falei isso e repito. Fazendo o que ninguém precisa ver. E a gente não precisa avisar também, né? No tom de voz que a gente usa, na forma que a gente escuta as pessoas e na paciência que a gente tem com os nossos, que a gente exercita, né? E ele não pediu, ele e o Evangelho e Jesus e Deus, eles não pediram perfeição da gente, eles pediram algumas coisas. Vou eu aumentar o volume, porque essa parte eu quero ouvir de novo, tá? Ele apenas convidou a gente a ter um pouco mais, um pouco mais pacientes. Julgar menos. Reclamar menos. Olha eu ouvindo. Reclamar menos, ajudar mais, amar mais. Ele nos ensinou que a gente não precisa mudar o mundo inteiro, mas a gente pode melhorar alguma coisa para alguém hoje, igual o passarinho que fez a parte dele, tentando apagar o incêndio na floresta com a gotinha de água que estava na boca dele, né? No bico dele. A ideia de hoje é a gente sair daqui levando um pouquinho dessa essência do Espiritismo, e não só do Espiritismo, como a base do Espiritismo, que é o amor, né? Que a gente possa, dentro dos nossos ambientes de casa, de trabalho, exercitar um pouco disso. O que eu falo diariamente não, mas em conversas assim, corriqueiras, a gente fala assim, qual que é a base do que a gente precisa fazer hoje na vida? É o amor, certo? Então, o que a gente precisa ver? Cada vez que eu tomar uma atitude ou pensar em tomar uma atitude, eu tenho que avaliar, né? Que nem um fluxograma mesmo. Tá baseado em amor? Se sim, ótimo, você fez direito. E se não, não é para fazer. Então, parece simples, né? A gente fala, nossa, se é só isso eu faço hoje, né? Só que não é, a gente não está preparado para isso ainda, porque a gente guarda mágoa, porque tudo isso aqui que
as pessoas cobraram do Chico, ai, mas você não fica chateado? Você não vai se defender? Não sei o que lá. A gente ainda é assim. E por que a gente precisa estar aqui assistindo uma palestra, ler os livros? Porque a gente precisa de alternativas para nos ajudar, que nos ajudem a entrar nesse ritmo do amor verdadeiro. Então, nós precisamos ainda dessas pequenas coisas que nos alavancam a cada momento da nossa vida. Mas a base, se a gente conseguir se concentrar na base e falar assim, se eu não fizer isso eu não vou fazer, a gente já alcançou. Mas a gente não consegue ainda. Então por isso a gente tem que fazer aos pouquinhos, né? Mas o dia que a gente chegar lá, a gente alcançou a nossa meta nessa vida, né? Então é isso, Aí gente. Dobra a meta. Oi? Aí dobra a meta. Aí dobra a meta, porque se dividir ela, né, a gente já sabe essa história. Então, o que a gente precisa? A gente precisa diariamente lembrar que nós temos um objetivo, que nós temos uma meta, que ela não é difícil de ser alcançada, que a gente tem os recursos na mão, porque os recursos na nossa mão são as pessoas que estão próximas da gente, dentro de casa, no trabalho, que são pessoas sempre que estão precisando de ajuda. Então é isso, gente. Acabou. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta, foi bom até. No horário aí. Se vocês quiserem fazer pergunta ou se vocês quiserem fazer algum comentário da vida do Chico, eu já adianto, não percam o próximo. Vou contar outras historinhas, tá? Vai ser em março. Se alguém quiser fazer algum comentário, aproveita. Senão a gente já encerra. Você leu o livro inteiro? Esse aqui? É. Óbvio. Beleza. Se você tivesse que definir o Chico numa palavra, numa qualidade só, o que você ia falar? Eu ia falar amor, porque é Chico demais, né? Não só esse, como vários que ele psicografou ali também, conheço vários. Tem uma passagem que, não sei se eu me lembro bem, mas é de acho que duas pessoas que foram fazer uma entrevista com ele, se passar com um repórter. Pinga-fogo. Pra desmistificar. Não era o pinga-fogo ou é outra coisa? Eu acho que era. Então, eles queriam desmascarar. O objetivo deles era desmascarar, tanto que eles acho que deram nomes falsos e tal. Só filme até conta. Aí parece que o Chico fez a entrevista, já sabia de tudo, né? Fez a entrevista, respondeu as perguntas dele, deu um livro pra eles de recordação e colocou uma dedicatória. Na dedicatória ele colocou o nome real deles. Depois eles foram pra casa e descobriram. E com certeza ele não levou aquilo e não ficou magoado. Não. Então, o Chico tem várias histórias. Eu conheço uma história de pessoas do meu convívio que foram pra lá porque a filha faleceu novinha, aí foram lá, e querendo receber uma mensagem. Nem sempre isso é possível, né? A gente sabe muito bem disso. Só que receberam e só souberam que era para eles porque ele escreveu o apelido que a menina tinha e que só o pai chamava. Eu não vou falar aqui, porque senão mas eu lembro, eu nunca me esqueço disso, do apelido. Eu conheço essa família, assim, do meu convívio. Falou do apelido, e assinou o apelido que só o pai sabia, né? E era um apelido carinhoso lá, mas a gente nem imagina. Então, assim, são várias histórias. Pinga-fogo, né, que ele fez, né, eu lembrei agora também, que ele conseguiu, ele tinha muita inspiração, mas ele conseguiu responder todas as perguntas e de forma tranquila, né, que era pesada a coisa lá, né, você precisava desatar um nó ali, né, Ele tinha muita articulação, ele falava muito bem. Muita. Vocês lembram, não sei, tem uma que o meu irmão fala pra ele, fala assim, Chico, você tem que se preparar que você vai fazer uma viagem. Aí ele fica sem comer, porque ela ia fazer um desdobramento, né? E diz que chega à noite, eles dois saem lá e eles vão embora. Chega num planeta, não lembro se era Júpiter ou qual que era, e tinha uma nave, que era quase do tamanho da Lua do lado dele. E era de um ser espiritual, e que ele servia de proteção da Terra. E Chico e que eu vou falar com ele, mano? Aí você pergunta se quiser, ele quer falar com você, você fala. E ele pergunta, você é igual a Jesus? Ele fala assim, a gente tem mais ou menos
o mesmo nível, eu defendo e o Jesus tipo, que ajuda, ele está para proteger aqui o negócio. Para mim, eu que gosto de astronomia, eu sei o que é um planeta, eu sei o que é uma distância, mesmo espiritualmente falando, para você transmitir. E o legal é que quando ele volta, ele fala o seguinte pro Emmanuel: acho que eu estou precisando tomar um cafezinho. O cara tinha, né? Ele assim, fora do... Sei lá, se eu quisesse, chegasse aqui na rua, o que eu voltava para dizer? Não, Chico demais. E fora as historinhas dele, como pessoa do mundo, assim, tá no avião lá, gritou, e o Emmanuel, o que é isso? Ele, deixa eu ficar nervoso aqui, né? Tem essa história que todo mundo conhece, e as duas estão aqui nesse livro. E tem uma outra que ele tá indo trabalhar num domingo, andando na rua, e ele passa por um bar, e os caras lá jogando bilhar, sei lá, aquelas coisas lá, que faz parte de um domingo natural das pessoas. E ele vira pro Emmanuel e fala: eu também quero, sabe, assim, eu quero ser um pouco de uma. Ele falou: não, vai que você tem coisa pra fazer. Então, assim, ele não teve muita chance disso, mas também não se revoltou, não se rebelou, nada. Mas assim, em alguns momentos da vida dele, ele mostrou: também sou gente, né, eu também quero gritar no avião, quero jogar um bilharzinho de domingo. Então, Chico sensacional, né? Então é isso. Vamos encerrar? O Kleber quer falar. Eu só agradecer, porque eu sempre gostei de biografia, né? E você colocar nossas pequenas histórias, e ainda mais em paralelo com o Espiritismo, é muito gratificante e confortante também pra gente ouvir sempre histórias dele. Então, cenas do próximo capítulo, Meimei, hein? Quem não conhece já dá uma espirotada na Meimei aí. Vamos ter mais historinha. Senhor, mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade que escolhemos, por esse momento que tivemos juntos e pudemos aprender, e que cada lição que o Chico nos ensinou, nesses pequenos casos, nesses pequenos momentos vividos por ele, possa gerar uma sementinha em nossos corações para que possamos continuar nossas vidas com um pouquinho mais de vontade de crescer e galgar na nossa evolução. Fique conosco nessa próxima semana para que estejamos preparados para a próxima quinta-feira que viremos aqui para aprender um pouquinho mais, e que todo esse reforço nos traga o bem que precisamos para continuarmos e evoluirmos nessa vida. Muito obrigada e que assim seja.